Eu creio que Deus tem uma palavra especial para o seu coração nesta noite. E Deus vai falar a cada um conforme a necessidade de cada um, uma só palavra atingindo vários corações, mas há um recado importante para você, fique atento. Eu quero convidar você a vir comigo numa incursão, ou seja, um debruçar para estudarmos algo importante que queremos conhecer melhor. Podemos também pensar o seguinte: quando eu estava preparando esta palavra, e vendo os textos e Deus falando ao meu coração, eu me imaginei assim como alguém que saiu para fazer uma excursão. E quando a gente vai para uma excursão num determinado lugar, a gente vai parando antes de chegar neste lugar para ir conhecendo cada lugarzinho antes daquele para o qual a gente se propôs a ir. E aí a gente descobre várias coisas interessantes e tira fotos. Eu não sabia disso. Então foi aqui que surgiu essa situação, essa expressão que a gente usa. É muito interessante. Então eu penso que hoje vai acontecer algo parecido assim. Nós vamos trazer alguns textos para a nossa reflexão. E de cada texto, de cada trecho, nós vamos tirar ensinamentos que o nosso Deus tem para o nosso coração nesta noite. Amém, igreja? Alguns anos atrás eu li um livro interessante que trata sobre o poder das conexões. Foi mais ou menos naquela época em que o Facebook começou a se tornar bem popular e todo mundo fazendo o seu perfil no Face, usando. Eu também me interessei por assistir o filme Redes Sociais, que conta a história da origem do Facebook, que não era muito interessante o propósito para o qual foi criado o Facebook, mas ele tem a sua função social, ele tem o seu lado positivo. Mas eu me interessei em conhecer essas coisas, em saber um pouco mais sobre isso. E lendo este livro, O Poder das Conexões, e quem lê fica assim surpreso ao perceber o grau de influência e de abrangência que uma ideia pode alcançar. Um pensamento, uma filosofia de vida, um jeito de ser, seja ela verdade ou mentira. Mas a notícia se espalha, os exemplos se espalham, e é muito comum no nosso dia, inclusive, as chamadas fake news, que são notícias falsas. Devemos estar atentos com isso, porque quem consulta muito, vê muito o Facebook, tem que tomar cuidado. Muita coisa não é verdadeira e é passado como se fosse algo real, verdadeiro. Então, a gente precisa ter um filtro muito grande para tudo aquilo que chega até nós. Temos também as junk news, que tiram o contexto de um assunto para dar outro sentido ao fato. Então, é como se esconder da real origem de uma situação e aproveita um pedacinho, uma fala, e distorcer completamente o sentido do fato. Existe muito isso também nos nossos dias. Mas, voltando ao livro, chamou-me a atenção uma determinada afirmação. O livro é muito denso, tem muitas estatísticas, muitos estudos, muitos exemplos de como as conexões entre as pessoas se desenvolvem e como que as coisas se espalham rapidamente, mas eu não vim aqui para falar desse livro, só estou mencionando rapidamente. E eu vou projetar para vocês aqui alguns dizeres que me chamaram a atenção. O Daniel vai projetar e vocês podem acompanhar. Diz assim: à medida que começamos a pensar na ideia de que as pessoas estão conectadas em vastas redes sociais, percebemos que a influência social não termina com as pessoas que conhecemos. Se influenciarmos nossos amigos e eles influenciarem seus amigos,
nossas ações podem, então, potencialmente influenciar as pessoas que não conhecemos. Então, é aquilo que eu disse. A notícia vai longe, o exemplo vai longe, as palavras vão longe. E quando o nosso pastor nos desafiou a estar falando e propagando o Evangelho, tenha certeza, alguém vai dar ouvidos, alguém vai dar atenção a esse convite, alguém atenderá. Poderá não ser em todos, mas alguém há de ouvir e de considerar. Então, a verdade é que há uma tendência de influenciarmos e copiarmos uns aos outros. A gente vê algo interessante, também quero fazer. Também quero isso. Vou repetir essa frase que eu ouvi e gostei. É muito comum isso. Então, essa rede de relacionamentos, de transmissão de ideias, de conversas, ela não tem fim. Então, uma esposa de um homem tem uma melhor amiga, que tem um marido, que tem um colega de trabalho, que tem um irmão, que tem um amigo, e assim por diante a coisa vai longe, vai passando de um para outro, a informação, seja verdadeira, seja mentirosa, o exemplo, o comentário e tudo mais. Então, há uma rede que vai longe levando as influências das mais variadas. E aqui eu convido você para fazer uma parada, para a gente refletir sobre isso que comentamos até aqui. Então, eu penso que a gente poderia destacar disso o seguinte: meus pensamentos, minhas ideias, minhas crenças, meu estilo de vida, minhas convicções podem influenciar muito mais gente do que eu possa imaginar, do que eu possa ver. Por outro lado, devemos tomar o seguinte cuidado: vem uma enxurrada de informações, de influências de vida de pessoas para nós. E eu devo estar cuidando, firmando-me em Deus, para que as influências ruins contra o conhecimento de Deus não venham desmoronar a minha fé e afastar-me do Senhor. Então, considerando essas conexões em que estamos inseridos, o grau de influência que elas têm, que podemos exercer sobre pessoas, que pessoas podem exercer sobre nós, nos debruçaremos agora, nestes próprios momentos, a textos da palavra de Deus que vão mostrar como isso realmente acontece. Embora esse assunto seja tão atual, a gente não pode dizer, os textos bíblicos, texto bíblico que fala dessas coisas. A palavra de Deus é viva e eterna, e ela tem ensino para todas as situações da nossa vida, e vocês verão isso através dos textos que traremos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Vamos projetar os textos, mas é importante que você tenha a sua Bíblia aberta, porque Deus vai falar com você nesse tempo. E algum texto pode chamar a sua atenção, e se você não anota, não grifa, não olha na sua Bíblia onde ele está, simplesmente de ver projetado na tela, você poderá não conseguir gravar muita coisa. E a palavra que está sendo semeada hoje tem que sair daqui. E cada um de vocês que está recebendo tem que expandir esta palavra para que outros a conheçam. Amém? Atos 8, de 9 a 13, conta uma história que muitos de vocês a conhecem e outros talvez não se lembrem. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens e mulheres.
o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, Simão, o mágico, que enganava o povo de Samaria tanto tempo com as suas mágicas, ele tinha um grande prazer com isso, porque ele dominava as pessoas por causa desse domínio que ele tinha sobre elas, porque ele impressionava com as suas mágicas. Ficou maravilhado com a mensagem de Filipe, porque ele viu Filipe falando com poder e autoridade pelo Espírito Santo de Deus e realizando prodígios e milagres. Ficou impressionadíssimo e ele recebeu o batismo e ficou ali junto com Filipe, para onde Filipe ia, esse Simão mágico junto. Eu gostaria de fazer, então, aqui alguns destaques sobre esta situação. As pessoas lá de Samaria estavam ouvindo Simão, acreditando em tudo que ele dizia, quando surge o Filipe, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra e arrebata aqueles corações para Deus. Glória a Deus por isso. Então, eu aprendo o seguinte com isso. Presta bem atenção, é uma frase comum, não é um texto bíblico, mas é uma frase interessante da gente prestar atenção nela e se lembrar dela. As pessoas acreditam na mentira até que a verdade lhes seja revelada. E aqui está dito até que a verdade seja revelada e não simplesmente dita, porque há muita verdade dita em que as pessoas simplesmente não querem crer. A verdade foi dita, mas as pessoas não querem crer. Mas quando é a verdade revelada, revelada por inspiração de Deus, uma revelação divina, então as pessoas deixam de crer na mentira para aceitar essa verdade revelada. Glória a Deus por isso. Amém. Precisamos ter essa consciência sempre. Às vezes a gente vê alguém tão iludido na vida, com pensamentos, com atitudes. A gente tem que orar por essa pessoa e dizer: tem misericórdia, Senhor. Tira essa pessoa da crença na mentira e revela a tua verdade. A palavra semeada, essa é uma... Desculpe. Muitas pessoas, um segundo destaque, muitas pessoas à nossa volta creem em mentiras. Por exemplo, quantos nós conhecemos que creem em salvação por obras, que creem em outros intercessores que não Jesus para se comunicar com Deus, que creem em sacrifícios oferecidos a Deus para conseguir um determinado favor? À nossa volta sempre aparece alguém que reage assim. E a gente precisa se incomodar com isso e orar pela pessoa e encontrar uma maneira de revelar a verdade àquele coração. Há uns dias atrás eu precisei chamar um carro, estava no centro da cidade, chamei um carro para me levar até em casa. E é muito rapidinho, do centro da cidade até a nossa casa. Era um horário sem trânsito, em 10 minutos a gente chega. E a gente entra no carro e às vezes o motorista quer ser agradável e puxa um assuntozinho, uma conversa, e foi o que aconteceu. E ele começou falando de celular, de custo de celular, internet, e a situação do assunto foi parar em TV por assinatura. E aí começamos a conversar sobre isso. Nós em casa estávamos passando por dificuldade nessa área de prestação de serviço de TV por assinatura, tentando trocar a operadora que fornece. Então, aí ele falou sobre isso e disse assim: eu resolvi meu problema com TV por assinatura. Me chamou a atenção. Eu falei:
quem sabe eu posso aproveitar o que ele descobriu, né? Que a gente está tão aborrecido com esse assunto. E aí ele disse o nome de uma das operadoras, que eu não vou dizer, porque eu não sou propagandista contratada, mas ele disse, eu já resolvi com a TV por assinatura gato. E aí eu já entendi o que ele tinha querendo dizer com aquilo. Quer dizer, puxou de alguém que paga normalmente um fiozinho que levasse a imagem de uma TV por assinatura até a casa dele. E ele comentou assim, cansei de ser bonzinho, cansei de ser honesto. O nosso governo é o primeiro a dar mau exemplo de corrupção, de roubalheira. Então eu me virei a minha maneira. E aí, a corrida correndo, né? Eu já estava quase chegando em casa, fiquei pensando, Senhor, o que eu posso dizer, né? Já está acabando a corrida, eu estou a uns 100 metros da minha casa, assim, tudo muito de relance, né? A gente pensa 1000 coisas com menos tempo do que esse que eu levei para contar para vocês. Passa assim. Mas aí o Senhor me impeliu a dizer alguma coisa. Aí eu disse, pois é, a gente é tentado a pensar dessa maneira, né? Diante de tanta desonestidade, tanta falcatrua, mas pensa bem o Senhor, se a gente for depender só de ver bons exemplos para agir corretamente, nós vamos parar de ser honestos. Nós vamos parar de fazer as coisas como elas devem ser feitas. Então, uma coisa que eu tenho feito é pedido a Deus que me ajude a cumprir o meu dever de cidadão e que Ele cuide daqueles que estão fazendo incorretamente, porque Deus é justo juiz. Esse sim, vê as nossas ações. E eu cheguei à conclusão o seguinte, não dá para agradar todo mundo e fazer o que todo mundo faz. Então decidi agradar a Deus, pensando naquele texto. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Efésios 6:6 diz alguma coisa sobre isso. E foi ótimo, porque a corrida acabou e não deu tempo dele contra-argumentar. Cheguei em casa, antes de descer, Deus abençoe o senhor, sucesso no seu trabalho, que seja bem produtivo, bastante resultado, que Deus o abençoe. Fui embora e fiquei pensando, Deus, se o poder das conexões são tão grandes assim, quem sabe esse homem pode ficar refletindo sobre esse pouquinho que eu disse a ele, e ele vai e comente com alguém, nem que seja para criticar o que eu disse, mas esse alguém pode chamar a atenção dessa pessoa e essa ideia pode ir se espalhando. Então eu me senti assim, joguei uma sementinha da palavra que ferve no meu coração e que Deus abençoe e cuide para que algum efeito possa surgir. Mas nós estamos comentando sobre essa história do Simão, e eu acho interessante a gente voltar um pouquinho para o contexto daquela situação. Então, eu perguntaria, o que Filipe foi fazer em Samaria? Por que ele foi parar lá? Da onde ele foi para Samaria para pregar ali? E ocorria o seguinte, em Jerusalém estava acontecendo uma explosão de conversão. O Espírito Santo acabara de ser revelado e de descer sobre a terra, e muitos se convertendo, e os discípulos com mensagens poderosas, vocês conhecem bem, Atos 2, a pregação de Pedro tão poderosa, que num dia só 3.000 almas se converteram. Agora vocês imaginem, nessa rede de conexão, 3.000 almas convertidas, quantas 1.000 almas a mais elas não iriam alcançar, falando do evangelho do reino? Então era isso que estava acontecendo lá em Jerusalém, os apóstolos pregando, e novos discípulos que foram surgindo, convertidos e pregando com o mesmo ardor, dentre eles Estevão. Estevão, um homem de Deus, que tinha a graça do Senhor, que realizava as suas
mensagens com grande poder, com prodígios, com milagres, e o povo correndo para ouvi-lo, e o sinédrio de cabelos em pé, com aquele homem falando e tantos outros, e o comentário da época era: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Aqueles cristãos empenhados, apaixonados por Cristo, acabando de descobrir o evangelho da graça, saindo daquele rigor das tradições religiosas do judaísmo, que até então era o que valia para eles. E no verso 10 do capítulo 6 de Atos, afirma que as autoridades da Suprema Corte, o Sinédrio, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual Estevão falava. E eles ficaram muito incomodados, porque a pregação de Estevão confrontava tudo o que eles praticavam até ali. Tudo o que eles sabiam de Deus, de religiosidade até ali. Mas eles perceberam o poder com que Estevão pregava, e diz um outro versículo que eles viam no rosto de Estevão o rosto como de um anjo, e ficaram apavoradíssimos com isso. Não tinha como contradizer, mas então o que fizeram? Porque não quiseram receber essa verdade. Não quiseram receber essa verdade no coração. Resolveram acusar falsamente Estevão e falar dele o seguinte: ele está falando mal de Moisés. Ele está falando mal do lugar santo, que era o templo sagrado, em que eles pregavam que a presença de Deus estava ali, era só ali. Contra a lei de Moisés, que nos deixou. Esse homem está fazendo barbaridades no nosso meio. Então, eles levantaram esse falso testemunho de Estevão, e Estevão mesmo fez a sua própria defesa. E o versículo 7 de Atos, vale a pena você pegar para ler. É maravilhoso, é contundente, é ousado, é corajoso o discurso de Estevão. Ele falou sem medo algum do que lhe pudesse acontecer. E óbvio, não vamos poder ler o versículo 7, mas eu selecionei alguns poucos para vocês terem a ideia da intrepidez do discurso de Estevão. No 37 do capítulo 7, ele disse assim, porque foi acusado de ter falado mal de Moisés, ter desprezado Moisés. E ele disse assim: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés já predizendo tudo que viria depois dele por revelação divina. No 38, Estevão diz assim: não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Ou seja, toda essa sacralização do templo que vocês dedicam, não é aí que o Senhor Deus vai habitar, já ensinando, passando a ideia de onde é o templo do Espírito Santo de Deus, que é em nós. Afinal, o Espírito Santo já havia sido enviado conforme Jesus havia prometido. No 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ah, que coragem! Estevão não estava mais contando com nada. Sabia do risco de morte que ele estava passando ali para fazer tal afirmação. Os vossos pais mataram os profetas que revelaram a vinda do Salvador, do Messias, e vocês se incumbiram de matá-lo. Fez essa acusação bem forte para eles, sem medo. No 57, ele diz assim: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Quando eu li esse versículo,
eu lembrei do tempo de criança, e criança faz muito isso. Quando apronta muito, quando faz arte, o pai ou a mãe começa a falar daquilo que ela fez, que está fazendo, ela não suporta ouvir essa verdade, porque ela sabe que é verdade, porque ela fez mesmo, aprontou mesmo, então tapa o ouvidinho para não escutar. E eu me lembro, no tempo de criança, a gente não só tapava o ouvido, não fazia para os pais, mas para os amigos, para os irmãos, a gente fazia. Tampava o ouvido, lá, 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 cantava como quem diz, não estou ouvindo o que você está dizendo. Então, a impressão que dá é que eles fizeram isso, eles se protegiam das acusações de Estevão, que eles não estavam suportando ouvir. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E assim, Estevão morreu, apedrejado, corajosamente pregando o evangelho do reino, a verdade que ele havia recebido, que lhe havia sido revelada. Glória a Deus por isso. E no capítulo 8 de Atos, segunda parte do primeiro versículo, diz assim: naquele dia que Estevão foi apedrejado, levantou-se a grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. No versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Chegamos no Filipe. Então, o Filipe foi para Samaria, vindo de Jerusalém. Quando a perseguição aos cristãos estava sendo ameaçadora, correram risco de morte, tinham que escapar de lá. Ficaram lá os apóstolos e os outros saíram evangelizando e saíram pregando a palavra e divulgando a palavra. E eu penso que quando Deus nos tirou da nossa zona de conforto lá da Vila Nova, nos trazendo até aqui, penso que há um propósito para que a Shalom também encontre o caminho da divulgação maior da palavra. Quem sabe Deus tem algo especial para nós aqui neste bairro. Não simplesmente nos reunirmos aqui para celebrarmos ao Senhor, mas para, de alguma forma, chamar a atenção de quem mora neste lugar e atraí-los para o Senhor Jesus. Amém, Shalom? Que assim seja. E eu gostaria, então, de fazer alguns comentários sobre essa questão dessa dispersão lá de Jerusalém e fazer uma terceira parada para a gente analisar a questão dos judeus. A tradição dos judeus, na verdade, representa a tradição de todas as crenças religiosas. Então, hoje, nós podemos dizer que a gente depara com esse tipo de situação. Gente que ouve o evangelho, gente que recebe a palavra, mas não quer deixar as suas tradições religiosas. Nós trabalhamos cerca de 1 ano com uma pessoa, falando de Jesus, trouxemos para nossa casa, frequentou nossa célula, foi ao encontro com Deus, recebeu Jesus maravilhado com tudo que estava descobrindo da palavra, mas infelizmente não permaneceu, porque não teve coragem de deixar as suas tradições religiosas, aquilo que aprendeu da família desde pequena, e sempre assim, argumentando: não, mas eu não creio nos santos, nos ídolos, eu só creio em Jesus. Mas não tinha coragem de deixar e de romper de vez com tudo aquilo diante da verdade revelada da palavra. Mas nem por isso a gente deve desanimar quando está trabalhando na vida de alguém, porque nós vimos aqui a exemplo daqueles irmãos de Jerusalém.
Muitos resistiram, mas milhares abriram o coração e receberam a Jesus e o Evangelho do Reino e a palavra revelada. Então, sabemos que isso existe. Há pessoas que não querem quebrar as suas tradições religiosas, mas para vir a Cristo, para valer, e para receber e viver o Evangelho da graça, é preciso que haja esse rompimento. Caminhando para o final da história de Simão, lá no capítulo 8 de Atos, retomemos o versículo 14 para ver o que mais aconteceu com o Simão. Que nós paramos naquele momento em que ele ficou maravilhado, foi batizado e andava com Filipe por toda parte. Agora, caminhemos do 14 até o final da história para a gente saber e avaliar o que aconteceu. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Achei lindo isso, o cuidado dos apóstolos para com o Evangelho do Reino. Então, eles foram enviados para Samaria para quê? Para conferir se aqueles que estavam ali pregando, se Filipe estava pregando o genuíno Evangelho do Reino. Porque não podia se deturpar essa palavra, esta mensagem, esta verdade. E eu penso que um dos papéis do pastor de uma igreja, que é investido por Deus para cuidar de um rebanho, um dos seus principais trabalhos é cuidar para que o Evangelho não seja deturpado, para que a palavra de Deus não seja alterada. Então, nós temos, por exemplo, as nossas células, que funcionam semanalmente, trabalhando o assunto da palavra de domingo. Por que isso? O próprio pastor prepara o material para que todos estejam dando o mesmo ensino. Isso é cuidado, isso é zelo para que a palavra seja pregada e ensinada para todos igualmente, com a mesma responsabilidade desde a primeira vez que ela foi proclamada. No versículo 18, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E aqui nasce uma dúvida no nosso coração. Será que o Simão recebeu mesmo o Evangelho do Reino, ou ele estava só interessado no resultado, nas maravilhas que poderiam ser feitas muito maiores do que aquelas mágicas que ele realizava? Dá-nos a ideia de que era esse o interesse dele. E Pedro, que não era nada calminho, nada suave nas suas palavras, logo se dirigiu a ele e respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Eu imagino que o Simão, nessa hora, deve ter tremido com essa palavra dura de Pedro dirigida a ele. E aí o Simão responde: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha sobre mim. Queira Deus que nesse momento Simão
tenha reconhecido, não é por esse caminho que eu devo ir, não é com esse interesse que eu devo desejar conhecer e ter o poder de Deus sobre a minha vida. E não cabe a nós julgar se o Simão foi ou não foi recebido, se foi ou não foi salvo. Isso é com Deus. Os apóstolos, os discípulos fizeram o seu papel, o alertaram e o resto é com Deus. E interessante que daí eles, porém, eles, os apóstolos, né? Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Então, eles não se intimidaram com aquela atitude do Simão, não. Tá bom, se esse não deu certo, tantos outros poderão dar, e essa deve ser a nossa atitude. Porque às vezes a gente fica tristinho, né? Desanimado. Fala com alguém, ensina, compartilha a palavra de Deus, entrega de presente a palavra de Deus, e a gente não vê muito resultado na vida da pessoa. Mas isso não compete a nós. O nosso papel é semear e orar para que esta semeadura traga grande colheita. Amém? Já vamos para o ponto final. Fizemos algumas paradas e agora o ponto final de tudo isso que trouxemos. O primeiro deles, eu diria, o Deus da graça não se compra. O Deus da graça é de graça. Ele sim nos comprou. Através do sacrifício de Jesus Cristo, fomos comprados de volta para Deus. Ele sim nos comprou, mas nós não o compramos. Não tente impressionar a Deus com algum sacrifício, com alguma atitude, querendo barganhar aí algum favor. Deus não é Deus que se compra. Ele nos trata com pura graça, mesmo que não mereçamos, Ele nos trata com graça. O Espírito Santo é imprescindível na ação da semeadura da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo capacita o semeador para revelar a palavra, para entregar a palavra para alguém, para encher de graça alguém que se propõe a entregar a palavra a alguém para que conheça e receba o evangelho do reino. Mas o Espírito Santo é que convence o pecador. Não é o semeador que convence o pecador. É o Espírito Santo que convence o pecador. E ainda que alguns resistam, outro destaque que eu faço de tudo isso, já falei, vou falar de novo, que ainda que alguns resistam, continue semeando. Talvez nós não temos convidado pessoas porque a gente pensa, já convidei fulano, ciclano, beltrano, ninguém nunca atendeu o meu convite. Continue convidando, continue insistindo, continue entregando a palavra para alguém conhecê-la. E poderá surgir alguém que diga, tá bom, eu aceito essa palavra, mas eu não consigo entendê-la. Você pode me ajudar? E aí, um passo a mais, você se propondo a discipular essa pessoa, a explicar a palavra de tudo aquilo que Deus já revelou para você, você revelar para essa pessoa. E eu gostaria de terminar, então, essa palavra com o texto de Mateus 13, 23. Nós vamos projetar e eu gostaria que vocês lessem juntos comigo. Mateus 13, 23. Vamos ler juntos? E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Veja só, aqueles estudiosos que escreveram aquele livro que eu mencionei no começo,
tiveram que estudar muito, fazer muita conta, muita estatística, fazer muito laboratório para provar aquilo que eles estavam descobrindo. E o texto de Mateus já sabia disso. Que se você semear a palavra, você vai produzir. Se a gente semear, vamos produzir a 100, a 60, a 30. Mas como? Eu não consigo falar para 100 pessoas. Mas é a questão do poder da conexão. O poder do caminho em que o Evangelho, a palavra do Senhor, pode tomar a partir daquilo que você inicialmente começou. Não é lindo isso, igreja? Amém. Glória a Deus por isso. Então eu quero dizer e lembrar a você o seguinte: você é terra boa. Cada um de vocês. Terra boa, porque já receberam essa palavra. Já entenderam a revelação desta verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Agora é se dispor e pedir a Deus uma unção especial do Espírito Santo para fazer essa semente se transformar numa grande colheita. Se lembram tempos atrás, quando a gente usava muito uma expressão de dizer assim: pregue o Evangelho, você vai ser mãe de multidões, pai de multidões. Parecia aquilo uma frase de efeito para incentivá-los todos a pregar e a compartilhar a palavra. Mas é verdade, olha o que Mateus diz. Isso mesmo que acontece. A palavra se expande, se expande, se expande, mas se ela não sair de nós, vai expandir por onde? Há pessoas à nossa volta que a única chance dela receber um livro desse é você. A única chance dela ter uma palavra revelada é você, porque ela não conhece outros que têm essa fé, que já conhece este Evangelho. Então eu quero convidar você agora a ter um tempo de oração e falar com o Senhor a respeito de tudo isso que você ouviu. Enquanto você ouvia essa palavra, o Espírito Santo foi trabalhando no seu coração e disse coisas que você não pode pensar: é da minha cabeça isso. Não é. O Espírito de Deus falou com você, mexeu com você. Vamos ter um tempo de oração neste momento e convido o nosso pastor